Uma boa tarde, família Canção Nova! Como é bom ter a sua companhia nesta quarta-feira. Olha, gente, ontem nós celebramos o dia de São José e por isso o Canção Nova em Minas de hoje vai falar sobre ele, esse santo protetor das famílias, pai adotivo de Jesus. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus. São José, pai putativo de Jesus. Ele foi escolhido para essa grande missão, ser o protetor, ser o guardião da família de Nazaré. Mas você sabe o que quer dizer a palavra putativo? Qual a diferença entre pai adotivo e pai putativo? Eu insisto no meu livro, o livro que eu escrevi com o biblista Frei Frederic Mans, nós insistimos em dizer que a paternidade de São José não é uma paternidade adotiva. Vamos entender bem o que significa. Adoção não é adotivo porque o pai adotivo, os pais adotivos, eles escolhem o próprio filho, né? Eles aceitam acolher um filho como próprio filho. Por isso a adoção é muito bonita, tem o seu significado profundo. Uma mãe ou um pai adotivo tem o seu grande valor na paternidade. Porém, São José não é assim. José foi ele escolhido. Ele foi escolhido por Deus para exercitar a paternidade com o próprio Filho de Deus. São Bernardo dizia que chamá-lo pai de Deus, como nós dizemos Theotokos, mãe de Deus, não seria tão errado, porque é uma paternidade vicária. Deus escolhe José para ser o pai do próprio filho. E José exercita esta paternidade putativa, vicária. É a própria paternidade de Deus. Papa Francisco, na Patris Corde, explica que Jesus experimentou a ternura de Deus em São José, a ternura de Deus Pai em São José. Por isso a paternidade de São José é uma paternidade vicária, jurídica, espiritual. Não é tanto assim de adoção espiritual, é concreta. Ele é o vigário de Deus na paternidade com seu filho. E foi escolhido para isso. O Evangelho de Mateus diz assim, porque Mateus que anuncia, ele prefere que o anúncio foi a José. São Lucas, no Evangelho da Infância, a anunciação a Nossa Senhora. Mateus disse que o anúncio foi a São José. E diz assim o Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, o versículo 20. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. É o homem, é o pai que dá o nome ao filho. José colocou o nome Yeshua, Jesus, dando o nome ao Filho de Deus. Por isso é a paternidade. No mundo hebraico é o pai que dá o nome. Zacarias, quando perguntavam qual o nome você vai dar para o teu filho? E ele vai dizer Yohanan, é o pai que dá o nome. Escreveu. Assim José deu um nome ao Filho de Deus. A paternidade de São José, uma paternidade escolhida por Deus. E para a gente continuar falando sobre São José, olha, gente, eu recebo aqui dois convidados muito especiais, meus irmãos de comunidade, para tomar um cafezinho comigo, Marcos Vinícius e Tiago Batista. O Tiago você já conhece, ele já esteve algumas vezes aqui no Canção Nova em Minas.
E hoje nessa mesa posta, lindíssima, né, gente? Preparada aqui pela nossa amiga Canção Nova, a Magda Gonçalves, que está aqui conosco no estúdio. Magda, muito obrigada pelos seus dons, pelos seus talentos, que são colocados a serviço da evangelização. Pode parecer que não, mas um simples gesto de nos amar assim, não é, meus irmãos? Neste dia tão especial, celebrando o dia de São José, é também evangelizar. E você pode seguir a Magda aí nas redes sociais dela, que ela dá umas dicas de etiqueta, gente. Coisa mais linda, a gente já aprendeu aqui um pouquinho. Mas pra gente começar, bem-vindos para os dois. E eu queria que vocês se apresentassem um pouco, né, para quem está em casa, de onde vocês são, se é casado ou não, quanto tempo de Canção Nova. Vamos começar com você, Marcos. Opa, meu nome é Marcos, casado com a Patrícia, tenho uma filha hoje de 16 anos, sou natural de uma cidade que chama Caratinga, do interior de Minas, vim para aqui para BH em 2000 e fiz meu caminho vocacional em 2006 e entrei para a comunidade em 2008. Olha, então já tem um tempinho, hein, Marcão? Carinhosamente chamado por nós de Marcão. Então ele é membro do Segundo Elo, só que a gente não pode deixar de falar. A minha diretora vai já olhar para mim, mas Marcão, gente, ele tem uma pizzaria aqui em Belo Horizonte, Carminella Pizzaria. Procura aí o endereço direitinho, fica lá no bairro Castelo, né, Marcão? Sim, va bene, ragazza. Gente, mais uma pizza maravilhosa, não é, Tiago? Deliciosa. Passa lá para você provar. É, e o Tiago, se apresente, Tiago. Às Sim. vezes alguém tá começando a assistir a Canção Nova hoje pela primeira vez, não é? Isso aí mesmo, isso mesmo. Se o Marcão disse que ele chegou em 2008, eu cheguei em 2018, 10 anos depois, né, Marcão? Cada um chega a seu tempo. Isso mesmo. Sou natural de Brasília, nasci lá e já passei por algumas frentes de missões também da Canção Nova, né? Já estive em Fortaleza, Cachoeira Paulista e hoje, com a graça de Deus, estou aqui em Belo Horizonte, nessa terra abençoada, nessa terra de muitas bênçãos. Amém. E o Tiago, gente, o Marcão é casado com a Patrícia, tem a Clara. E o Tiago tá um passinho do casamento, né, Tiago? Então, nessa preparação aí, me preparando, noivo hoje com a Daniele, também missionária da comunidade Canção Nova. Essa mulher abençoada de Deus que me ajuda a ser um homem melhor também. É, isso mesmo. E na Canção Nova é assim, nós temos a graça, né? Deus colocou no coração do nosso fundador, Padre Jonas, que na Canção Nova teriam todos os estados de vida. Então nós somos solteiros, casados, celibatários, sacerdotes, todos os estados de vida na nossa comunidade, para que nós pudéssemos, vivendo em comunidade, vivendo a sadia convivência, evangelizar. É uma graça que nós temos. Mas eu já quero começar perguntando para o Marcão, afinal de contas, a gente pode ir tomando o nosso cafezinho aqui, viu, Tiago? Tem uma fruta e deliciosa. Ontem celebramos o dia de São José, Marcão. E como é que é a sua relação com São José? Então, falar de São José é uma situação bem agradável, porque você pode levar por várias... Você pode pensar muitas coisas de São José, né? A admiração por esse homem é algo incrível. Primeiro, pela decisão de Deus por ter escolhido ele diante da história, né? E se você pegar São José, Deus escolheu... Ele foi tão bondoso nessa escolha de São José que ele ficou... Ao passar da história até hoje, nos dias atuais, a gente tem ele como modelo, né? Era um homem de muita garra, de muita fé, um homem de muita escuta, né? Era um homem que... Eu li um artigo uma vez sobre São José que falava sobre as considerações e as reconsiderações dele diante de algumas decisões, porque ele não era um homem indeciso, né? Ele era um homem de decisão, né? Mas mesmo ele sendo um homem de decisão, ele reconsiderava algumas situações dele. Haja vista que na nossa vida nós precisamos ser muito, como cristão, ter decisões em muitas coisas nas nossas vidas, né? Mas precisamos também reconsiderar. Ele já tinha tomado a decisão a gente pega a palavra de Deus, ele já tinha tomado a decisão de abandonar Maria. E daí veio o anjo em sonhos falando com ele, depois ele reconsiderou essa situação. Então, quantas situações na nossa vida que a gente também pode reconsiderar, né? Então, isso me chama muita atenção, esses dois pontos de São José. A situação dele ser realmente um homem decisivo, de decisão, e ele ser um homem que reconhece, talvez, o erro, que volta atrás, mas que ele também faça com que aquilo que é o caminho de Deus, o que a gente precisa tomar e precisa
tomar todas as decisões, e ele também passa tudo isso para a gente. Nossa, muito forte, viu, Marcão? Olha só, pensa aí na sua vida, né? Muitas vezes, talvez, Deus esteja te chamando também a reconsiderar alguma coisa na sua vida. Então, é exemplo de São José. Quem sabe não é o tempo, não é o momento de você olhar para a sua história, olhar para as decisões que você já tomou, muitas vezes até no impulso, e reconsiderar. E você, Tiago, você é noivo, jovem, né? Prestes a trilhar esse caminho do casamento. Em que São José te inspira? Olha, são muitas realidades nas quais eu vejo em São José assim, esse auxílio, esse modelo. Acho que, primeiramente, como Maria é um grande modelo, não só para as mulheres, mas também para todos nós cristãos, vejo que São José também é esse homem onde nós encontramos virtudes bem sólidas para nós homens, né? O Marcão acho que com certeza concorda comigo, e também para todo mundo que é cristão, né? Alimentar essa devoção a São José. Mas vejo que uma das maiores virtudes que eu admiro em São José e que eu busco imitá-las é a questão da escuta atenta à voz de Deus. É necessário demais, nós que somos homens, que estamos à frente às vezes de alguma família, trabalho, estamos atentos às vozes de Deus, né? Aquilo que são as indicações, aquilo que é o correto que Deus nos pede. E, sobretudo, também o temor que São José tem também de Deus. Nós vemos que na palavra de Deus não existe nenhuma fala de São José. São José, pelo contrário, escutou, ele obedeceu, ele fez aquilo que era justamente a missão dele. Então, este temor de Deus, saber que Deus em tudo estava, também me convida a confiar, com muita confiança mesmo, na providência de Deus, que Deus, se Ele me chama a dar um passo, eu posso dar, porque com certeza Ele está ali. É verdade. E isso que o Tiago falou, né? A providência, porque nós rezamos muito com Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, né? Mas a providência, ela também passa pelas mãos de São José. Esse São José que foi atento, que cuidou, que zelou pela Sagrada Família de Nazaré. Então, muitos homens, né? Os homens hoje, eles são convidados mesmo a ter São José como essa referência. Não só do provedor, daquele que dá dentro de casa, não é, Marcão? Mas daquele que providencia. Aquele que também deixa passar pelas suas mãos a providência divina. E isso é uma bênção e nós tocamos todos os dias nessa providência, não é, Marcos? Nossa, muito. É muito interessante a fala do Tiago, considerando essa questão da escuta, né? A escuta, ela nos leva a ser homens mais sensíveis. Então, a partir do momento que você consegue escutar a voz de Deus, você consegue ser mais sensível em várias situações na vida, do cotidiano, né? Na vida cristã, familiar, na nossa vida como missionário, né? Então, esse aprendizado que São José nos dá, esse modelo, eu costumo falar que existe um modelo de negócio, business, existe um modelo de São José, que é um modelo que nós, como cristãos e missionários, precisamos seguir, porque é um modelo autêntico daquilo que Deus pede para nós, né? É verdade. E isso que Marcão disse, gente, dessa sensibilidade, ela não inferioriza, não fica negativo de forma nenhuma a masculinidade do homem. Porque São José também é um exemplo de masculinidade, sobretudo nos dias de hoje, né, em que nós vemos tantas coisas, tantas ideologias, tantas mudanças, tantas coisas. Mas também nós temos essa referência em São José, né, Tiago? Sim, nós temos essa referência. Temos até uma imagem de São José que não é tão conhecida, que é São José de uma forma bem masculina, viril, e atrás dele Nossa Senhora com o menino Jesus. São José precisou ser esse homem viril. Imagina você enfrentar um deserto com a sua esposa que acabou de ter o seu filho e um bebê recém-nascido, né? Então imagina o quanto foi desgastante para São José. Então o quanto ele precisou estar atento, o quanto ele precisou se doar. Então esses traços de uma masculinidade sadia, sarada, São José também nos traz e nos aponta para que cada um de nós homens, no mundo de hoje em dia que tanto nos ataca, né? O mundo quer inferiorizar tanto o homem naquilo que é a nossa missão primordial. O homem tem uma missão e o homem precisa assumir esta missão. Então, ao olharmos para São José, a gente identifica e também sente essa confiança de assumir que nós precisamos viver a nossa vocação, né? Sermos homens, sim, trazermos em nós a virilidade, a masculinidade sadia, que é de Deus, é dom de Deus.
Gente, mas que conversa rica é essa? Olha, se deixasse eu ia ficar aqui o tempo todo nessa mesa, porque é tão bom, né? São José, ele é uma inspiração para todos nós, para os homens e também para nós mulheres. Como é bom falar daqueles santos que são exemplo, referência para nós. Mas olha só, eu como uma boa mineira, né, Marcos e Tiago já me conhece, sai comigo para fazer as visitas aos sócios. Eu amo um cafezinho, então a gente vamos tomar um cafezinho aqui por enquanto. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas já já a gente volta para bater esse papo muito legal, muito bacana sobre São José. Valei-me São José, ó glorioso São José. Com um coração de pai, assim José amou Jesus. E falando em São José, nós vamos trazer para você 2 livros, é a dica da loja Canção Nova. O primeiro, este livro aqui, Valei-me São José, do nosso querido e saudoso Monsenhor Jonas Abib, onde o Monsenhor Jonas ensina de uma forma simples e muito clara o exemplo de São José para os homens nestes tempos atuais. Olha, gente, é lindo esse livro, eu mesma já li e eu posso te garantir que você vai encontrar nele aqui um exemplo verdadeiro de como chegar mais pertinho do coração de São José. O outro livro da dica da loja Canção Nova é do meu irmão de comunidade, Ederson José, que tem este nome justamente por causa de São José, que escreveu este livro, A Paternidade de São José, que é fruto da experiência dele com São José, o auxiliando, como ele conduzir a sua família, como ele trazer a presença de São José ali para o seu cuidado, para a proteção da sua família, para aqueles que ele ama. Então, aqui para você, essas 2 dicas, livro do Monsenhor Jonas Abib, Valei-me São José, e livro do meu irmão de comunidade, A Paternidade de São José. Ambos disponíveis no loja.cançãonova.com, ou você pode ligar agora no 12 31 86 2600 e adquirir o seu. Mas, gente, o primeiro bloco, se você não assistiu, volta lá no Play Canção Nova, procura a playlist do Canção Nova em Minas, porque está sendo uma conversa, uma partilha muito legal sobre São José e as referências dele para nós hoje. Eu estou aqui com os meus irmãos de comunidade, o Marcos Vinícius e o Tiago Batista. Nós estamos aqui conversando sobre esse santo. São José também é conhecido como protetor das famílias. E aí, Marcos, é claro que eu vou perguntar para você, né? Casado, pai de uma filha adolescente, a Clara, 16 anos. Marcos, hoje nós somos tão atacados, né? A família está sendo atacada pelas ideologias, por essa mídia de uma sexualidade desenfreada, tantas coisas negativas que querem assolar as famílias. Mas como viver essa referência de São José em meio a tudo isso? Um desafio muito grande, né? Que desafio, né? Sim. São desafios que a gente está no mundo atual de hoje. Eu, particularmente, sou dos anos 70. Então, era uma época muito diferente da de hoje, né? Uhum. Então, assim, a gente como adolescente, como jovem, era muito diferente. Hoje, como pai, como esposo, com a filha de 16 anos, e olhando diretamente para a vida de São José, um homem que são cheio de virtudes, um homem bondoso, um homem com a fé muito grande, né? Assim como eu falei anteriormente, ele é um homem muito decisivo em tudo que ele faz, né? Carpinteiro. Então, se eu imagino e eu fico colocando e tentando voltar naquele tempo atrás, a carpintaria, ela requer muita delicadeza, né? Muitos pensamentos, você tem que ficar muito atento a tudo para fazer tudo muito certo, né? Então, nesse mundo de hoje não é fácil. Hoje eu tenho a Clara, que também é um presente de Deus na vida minha e da Patrícia, assim como Deus presenteou José, né? José, ele não pôde escolher a quem ele queria adotar. Aliás, ele não estava pensando em filhos, né? E daí Deus decidiu colocar o próprio filho, Jesus, na vida dele para que ele seja o pai adotivo de Jesus. Eu imagino, hoje Deus também escolheu. É interessante que na vida de José, eu fico aqui imaginando como que Deus presenteou ele com a Maria como esposa e Jesus como filho. Eu posso fazer uma comparação aqui que foi um presente de Deus para mim e minha esposa hoje, a Patrícia.
Depois também foi um outro presente muito maior que a história da Clara, que a Patrícia, diante da medicina, não podia engravidar. E o Padre Jonas foi o profeta na nossa vida, né? Ele, na história que a gente tem com a Clara, ele profetizou o dia, o mês da concepção e profetizou o mês do nascimento da Clara. E foi muito bonito. Então eu vejo hoje essa comparação que eu fui um escolhido, né? Nessa situação, assim, claro, uma comparação muito aqui humana mesmo da coisa. O José na vida da Patrícia e da Clara, né? Mas é isso mesmo. Mas uma comparação humana ao mesmo tempo sobrenatural, Marcão. Porque de fato você é chamado a ser José na vida das duas. E inclusive a Patrícia já contou a história desse grande milagre que é a Clara, um programa Circulando. Então entra lá também no Play Canção Nova e procura lá o Circulando de Belo Horizonte para você ver a história deles. Que linda que é. Tiago, mas uma outra virtude de São José é também a pureza, não é? E nós, jovens, é uma luta grande a gente viver a castidade, não é? Nesse mundo de hoje. E para você, como que você tem São José? Como você vive hoje? É possível? É possível sim, com certeza. É um desafio, mas é um desafio muito bom de se viver, porque ele vai nos aproximar daquilo que Deus quer e espera de nós na nossa sexualidade. Quando Deus nos criou, Ele também pensou na nossa sexualidade, né? Então, ao olharmos para São José e ver que isso é possível na vivência, uma boa vivência, né? Como nós temos na comunidade, homens e mulheres vivendo juntos, é possível. É isso que a Canção Nova me impulsiona a viver. E São José é esse modelo, né? Nós chamamos São José de castíssimo, né? Nós chamamos ele de castíssimo. Ele é o único santo que tem esse adjetivo, que ele é colocado por conta também de sua vida, de suas ofertas. E eu vejo que não é possível vivermos a pureza de uma forma isolada, né? Nós precisamos vivenciar essa virtude juntamente com as outras virtudes, né? Juntamente com uma vida de oração. Com certeza São José era um homem que rezava, né? Era um homem temente a Deus, como nós falamos no primeiro bloco. Ele era um homem que vivia a lei judaica, né? Ele vivia aquilo que os judeus viviam naquele tempo, né? Logo, São José fazia os seus jejuns, São José conhecia a palavra de Deus, São José ia até o templo para rezar. Então, são atitudes concretas que todos nós precisamos ter. Sim. Se a gente deseja viver em Deus, se a gente deseja cultivar uma vida espiritual firme e sólida, nós precisamos estar munidos, né? De todo tipo de oração, daquilo que a igreja nos apresenta. Vigilância, é essa a palavra, né? Para viver bem a castidade, a pureza, é preciso vigilância. Olha só, ontem a igreja celebrou, né, o dia de São José, esse santo do qual nós estamos partilhando. Fez uma pausa no tempo quaresmal, de tão importante que é para a igreja a presença de São José, a história de São José, mas já voltamos para o período quaresmal no dia de hoje. E no próximo domingo, nós já celebramos aí o Domingo de Ramos. Então a gente começa a entrar nessa semana maior. E o Padre Marcos Valadares vai explicar melhor para a gente sobre a importância do Domingo de Ramos. Vou compartilhar com vocês um pouco do início da Semana Santa. O Domingo de Ramos, a procissão de Ramos. A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos. E no Domingo de Ramos, nós iniciamos com uma procissão, a procissão com o Evangelho próprio de Marcos 11, de 1 a 9. E nesse Evangelho vai tratar de Jesus entrando na cidade de Jerusalém. E nós, com os ramos, lembrando aquele povo que estava clamando Hosana ao filho de Davi, que Jesus é o Messias, é o Senhor. Hoje nós sabemos e nós temos essa compreensão que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então esses ramos simbolizam a vitória de Cristo, pelo qual Ele vai vencer pela sua paixão e morte de cruz. Então nós entramos na procissão de ramos com Jesus Cristo na igreja, depois há um outro evangelho da paixão de Cristo para dizer que esses ramos representam essa luta que nós somos chamados a viver. Uma luta contra o pecado, uma luta contra as consequências do pecado na nossa vida, na vida também da nossa sociedade, em todas as situações. E se nós estivermos com Cristo, vamos vencer. E os ramos também significam essa luta pelo qual nós travamos interiormente dentro de nós também. Por isso precisamos fazer uma boa confissão.
E nós levamos os ramos para casa depois da missa, muitos levam os ramos realmente para lembrar, né, esta vitória de Cristo em nós, em nossa vida, e também rezarmos naquela semana para vivermos bem aquela Semana Santa, unidos ao sofrimento de Jesus Cristo, né? Então, esse é o sentido de Domingo de Ramos para nós. O sentido da procissão de Ramos também é aquele sentido do povo peregrino, caminha para o céu, caminha para a vida eterna. E nós caminhamos nesta vida não sem luta, temos as nossas lutas. Por isso também, lembrando que os ramos simbolizam essa luta em nossa caminhada para a vida eterna. Por que que nós levamos os ramos depois da missa para a nossa casa? Primeiro, não é por um sentido supersticioso. Muita gente pega ali como superstição, ou talvez para dar sorte, alguma situação na vida. Não. Aqueles ramos nós podemos levar para casa e colocamos lá em nossa casa, no local de destaque, para nós lembrarmos a vitória de Cristo sobre nós, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mal. E esses ramos que verdes vão secar, mostram justamente essa entrada na paixão de Cristo. Então é bom você colocar os ramos perto da cruz, né? Uns colocam os ramos, assim, tem a cruz, e ao fundo da cruz, né, coloca os ramos em forma de X, no sentido de que nós estamos nos preparando para a Páscoa do Senhor. O mesmo Cristo que entra em Jerusalém de forma humilde, naquele jumentinho, de forma humilde se oferece na cruz, morre por nós e nos dá a salvação. Muito obrigada, meus irmãos. Nós vamos ficando por aqui e você continua aí na programação da TV Canção Nova. Até a próxima quarta. Tchau! Valei-me São José, quero seguir os teus exemplos nas minhas orações.